Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar da modernização dos Correios. Agora, com uma medida provisória que acabou de ser aprovada, os Correios podem montar uma empresa de telefonia celular, ter aviões para transporte de carga e até investir na construção do trem-bala. Para entender melhor esse fenômeno de modernização dos Correios, eu vou conversar com o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira, que estará conosco em Brasília. Nós hoje no programa vamos tratar também de um projeto pioneiro no Brasil. Na pequena cidade de Onda Verde, de 5.000 habitantes no estado de São Paulo, houve um fenômeno da informatização completa do sistema público de educação. Para entender como isso foi possível e por que foi possível, eu vou conversar com o prefeito de Onda Verde, João Carlos Machado. Antes, vamos tratar do Correio Novo. Eu converso com Wagner Pinheiro, presidente dos Correios, está lá em Brasília. Wagner, é um prazer recebê-lo no nosso programa. É um prazer para mim também, Paulo, estar com vocês. Muito obrigado por esse convite. Wagner, a medida provisória permite que os Correios sejam uma operadora de celular móvel virtual, explorar serviços de logística, financeiros e postais eletrônicos, criar seu próprio banco postal, ter uma companhia aérea postal e associar-se a outras empresas e negócios como o trem-bala. Por que foi preciso fazer essa medida provisória que dá aos Correios esse amplo espectro de possibilidades de novos negócios? Bem, Paulo, a presidenta Dilma encaminhou a medida provisória ao Congresso Nacional na semana retrasada com o objetivo de alterar o objeto social dos Correios. Nós precisamos modernizar os Correios, trazer os Correios para os anos de hoje, 2010, 2015. E você não manda uma medida provisória ou não encaminha um projeto de lei ao Congresso a cada 2, 3 anos para atualizar o objeto social de uma empresa. E o objetivo foi ampliar as possibilidades de atuação dos Correios da mesma forma que diversos Correios do mundo todo hoje atuam. Muitos Correios têm seu próprio banco postal, muitos Correios mundo afora possuem serviço virtual de telefonia celular e todos os Correios hoje fazem parcerias com empresas para se valer dos avanços tecnológicos em que a gente no mundo eletrônico consegue mudar e fazer outras formas de comunicação com a população no mundo todo. Vamos começar então pelo que você mencionou primeiro, que é a criação do seu próprio banco postal. Hoje os Correios têm um banco postal, é uma operação que é explorada pelo Bradesco. Se não me engano, essa operação do Banco Postal do Bradesco permitiu a incorporação de aproximadamente 10 milhões de correntistas ao sistema. E eu pergunto, como vai ser a convivência entre os Correios e o Bradesco nesse banco postal? Bem, essa é também uma possibilidade que eu citei para você, Paulo. Nós poderemos vir a ter o nosso próprio banco postal. Hoje, nós trabalhamos em parceria com o Bradesco, como você mesmo disse. Na prática, nós somos correspondentes bancários do Bradesco. No dia 31 de maio agora, teremos uma licitação, um pregão, em que haverá a definição de quem nós seremos parceiros para os próximos 5 anos, porque o atual contrato com o Bradesco vence no final de dezembro agora. Ao início do ano que vem, nós seremos parceiro do vencedor da licitação, que será no dia 31 de maio agora. Portanto, por hora, continuaremos a ser parceiros de uma instituição financeira na forma de correspondente bancário no Banco Postal. Então, Wagner, se eu entendo bem, vamos supor que o Banco X, não sabemos quem vai ganhar essa licitação agora no dia 31. O Banco X ganha a licitação. Isso não impede que os Correios lá na frente tenham ele próprio, o seu próprio banco, é isso? Exatamente, é isso. Podemos pensar que no médio prazo, no longo prazo, nós venhamos a tomar a decisão de sermos sócios de um banco em que a nossa rede de agências passe a operar para esse banco. Isso acontece na Itália, por exemplo, os Correios italianos possuem seu próprio banco. Entendo. E essa é uma possibilidade que teremos. Por hora, eu repito, a gente vai
contratar o Banco X que vencer a licitação no dia 31 de maio e, se for o caso, no médio prazo, avaliarmos uma criação de um banco ou uma parceria com instituições financeiras para sermos sócios de um banco postal. Agora, só para dar uma ideia, Wagner, ao nosso telespectador do que nós estamos tratando. Quantas agências, ou seja, quantas lojas de banco postal os Correios têm e quantos correntistas o Bradesco conseguiu reunir através desse banco postal? Nós temos mais de 6.000 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. É exatamente o que você disse quando você começou a comentar o Banco Postal. O Banco Postal trouxe mais de 10 milhões de brasileiros para o mundo bancário. Só para você ter uma ideia, 93% das contas que existem no Banco Postal são de pessoas que declaram ter renda de até 3 salários mínimos, Paulo Henrique. Portanto, você vê, são pessoas que estavam excluídas do sistema financeiro, que através do Banco Postal tem uma conta agora, é verdade, do Bradesco, que é nosso parceiro e que incluiu mais de 10 milhões de pessoas no mundo bancário, vamos dizer assim. Houve uma banquerização em massa. Outra pergunta. Vocês vão poder ser uma operadora de celular móvel virtual. O que é isso? O que eu vou poder, por exemplo, passar a operar com o meu celular com os Correios, em vez da Vivo, em vez da Oi, em vez da TIM? Exatamente. Essa é uma possibilidade que nós poderemos ter a partir da aprovação da medida provisória no Congresso. Como que se efetua esse tipo de negócio? Os Correios compram no atacado minutos das diversas operadoras de telefonia móvel e vendem no varejo nas suas lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, será ou seria, caso venhamos a fazer, uma nova empresa de telefonia aos olhos do consumidor. Nós compramos direitos de minutos no atacado, vendemos no varejo em cada uma das lojas que nós temos espalhadas pelo Brasil inteiro. Vocês comprariam de quem? Da Vivo, da Oi, da TIM, de todas, da Claro, enfim, de todas as empresas de telefonia móvel que operam no Brasil. E vocês vão poder vender para o consumidor final uma operação na telefonia mais barato do que essas empresas vendem? Bem, essa será uma avaliação de mercado. Nós teremos que avaliar, do ponto de vista mercadológico, se comprando desta forma no atacado minutos e para vender no varejo, nós vamos ter condições de competir com os demais operadores do sistema de telefonia móvel. Esse é o objetivo, é conseguir vender mais barato, com eficiência e conseguir vender na pequena cidade brasileira que ainda não tem telefonia móvel, por exemplo, ou para o pequeno o cidadão de renda mais baixa que ainda não tem. Porque apesar de nós termos mais de 200 milhões de telefones, milhões de telefones móveis hoje em dia, celulares no Brasil, ainda 15% da população brasileira não possui telefone celular. Então temos que ampliar. Mas, de qualquer maneira, eu quero repetir, né? É uma possibilidade a mais. Existem países que seus Correios fazem isso aproveitando sua capilaridade. Nós queremos ter esta possibilidade para que a gente possa crescer bastante enquanto uma empresa de comunicação do ponto de vista integral. E com relação aos Correios passarem a ter uma companhia aérea, como funciona isso? Bem, o que acontece é que, com essa medida provisória, sendo aprovada ela no Congresso Nacional, nós vamos poder atuar de maneira mais ampla na área de logística, no transporte de encomendas, cargas. Entendo. Vamos poder ter agências no exterior, vamos levar os Correios para fora do Brasil. E, com isso, nós procuraremos ampliar nossa atuação do ponto de vista de remessa de cargas. Existem empresas ao redor do mundo que possuem participação ou até mesmo empresa de transporte aéreo de carga. Então, esta também é uma possibilidade, sermos ou participantes de forma minoritária de uma empresa aérea de cargas ou então criarmos a nossa própria empresa de transporte aéreo de cargas para
prestar serviço para o próprio correio, para os próprios correios, para que a gente tenha mais agilidade e uma atuação mais eficiente e atendendo com qualidade a população brasileira em especial, mas eventualmente até fora do Brasil. Então é nesse sentido que eu posso entender por que vocês dos Correios pensam ou imaginam a possibilidade de investir até no financiamento do trem-bala, ou seja, um instrumento logístico para a distribuição de carga, é isso? Exatamente, Paulo. O que nós precisamos é ter instrumentos para atender com qualidade e eficiência a população brasileira. Nós temos que ter esses instrumentos. Então, a possibilidade de sermos sócios minoritários do trem-bala é para que possamos continuar atendendo com qualidade a sociedade brasileira. E onde tiver com deficiência, melhorar ainda mais. Junto com isso, nós temos capacidade de concorrer no mercado concorrencial muito duro que nós temos em relação a várias empresas. Na maioria delas, empresas multinacionais. As grandes empresas multinacionais de logística estão no Brasil, atuam no Brasil e nós precisamos ter instrumentos para concorrer nesse mercado concorrencial, visto que o mercado de cartas, telegramas, o chamado mercado monopolizado que pertence aos Correios, é um mercado que passa a ser menor com o advento da internet, dos avanços tecnológicos. O e-mail. A gente precisa usar alternativas para garantir o faturamento da empresa. Agora, eu espero que tudo isso seja feito simultaneamente ao aperfeiçoamento cada vez maior dos Correios. Eu vou me permitir, a você e aos nossos telespectadores, contar uma história pessoal. Outro dia, eu precisei mandar uma pequena encomenda para o Rio de Janeiro. Contratei o Sedex 10, Wagner. E o Sedex 10, como o nome indica, é para chegar na casa do freguês às 10 horas da manhã do dia seguinte. Chegou às 5 da tarde. E aí? Bem, Paulo, justamente, nosso objetivo final é atender adequadamente a sociedade brasileira. Não resta dúvida, uma empresa pública, seu papel é atender com eficiência e qualidade a sociedade brasileira. Nós estamos tendo ações, Paulo, no sentido de parar com esses equívocos, como você contou, em relação ao seu caso pessoal. O que nós vamos fazer? Primeiro, temos um concurso público programado agora para 15 de maio, em que contrataremos quase 10 mil novos trabalhadores e trabalhadoras para a empresa. Fazia muito tempo que não se fazia concurso e nós vamos ampliar o atendimento à população. Serão mais de 5 mil novos carteiros nos quadros da empresa. Nós estamos trabalhando com a eficiência e sendo mais modernos no sentido da contratação dos nossos parceiros. Nós conseguimos fazer 2 licitações importantes recentemente no transporte aéreo de cargas, para que a gente passe voltar a ser eficiente como você espera que nós sejamos, como todos os brasileiros esperam que nós sejamos, e estamos trabalhando no sentido de saber usar de maneira adequada a lei de licitações para que nós possamos fazer as licitações nos prazos adequados e atendendo as exigências legais para, em última instância, fazer o atendimento com eficiência da população brasileira. Wagner, uma última pergunta. Essa medida provisória não teria sido simplificada, não teria sido mais simples para o processo de modernização e atualização dos Correios se os Correios se transformassem, como é a Petrobras, por exemplo, numa sociedade anônima? Paulo, o entendimento do governo da presidenta Dilma foi de que nós precisamos ter uma empresa que tenha eficiência e qualidade. Nós vamos atender a requisitos das leis das SAs, está escrito na medida provisória, no que não conflitar com a lei postal, com a Constituição brasileira. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que a gente tenha mais transparência perante a sociedade brasileira e, além de atender direito e atender com eficiência e você ficar satisfeito e todos os brasileiros ficarem satisfeitos, nós vamos trabalhar no sentido de que todos os nossos procedimentos sejam idênticos a uma lei de SAs. Teremos um novo Conselho de Administração
em que esse conselho terá a possibilidade de ter comitês de auditoria, comitê financeiro para discutir o futuro da empresa, comitê de negócios para atender adequadamente a sociedade brasileira, teremos auditoria externa independente, constante, como ocorre na Petrobras, como você usou o exemplo. Enfim, nós vamos usar instrumentos, sim, das leis das SAs, porque são instrumentos de boa gestão corporativa e que têm ajudado na transparência das empresas perante a sociedade em geral. Tá. Voltando, temos ainda 1 minuto, eu vou te fazer uma pergunta rápida. O que eu entendi dessa entrevista, Wagner, é que você adquiriu um porrete e fica atrás da porta. Aí as empresas de telefonia celular ficam, olha, o Wagner tem um porrete atrás da porta porque ele pode entrar no mercado de telefonia celular. O Bradesco, olha o porrete do Wagner porque ele pode entrar no banco postal. As empresas de transporte de carga e por aí vai. É esse o espírito da medida provisória ou não? Não, acho que não, Paulo. Acho que é um sentido mais positivo. O que a presidenta Dilma quer é ver o patrimônio público fortalecido para atender bem a sociedade brasileira, para que a gente use o dinheiro público de maneira adequada e atenda bem a sociedade brasileira. Tá bom. Se houver uma oportunidade de bons negócios na telefonia móvel, nós vamos entrar lá. Para quê? Para que o dinheiro dos Correios seja o melhor aplicado e a sociedade melhor atendida. Tá ótimo. Você não comprou a minha imagem. Obrigado, Wagner. Um grande abraço. É um prazer. Espero que você volte aqui quando nós pudermos falar da atualização completa do CDS 10. Tá bom? Ótimo. Agradeço a você e estarei com muito prazer para que a gente possa falar a respeito das melhorias do atendimento dos Correios a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Wagner. Agora nós vamos tratar de tecnologia aliada à educação e aprendizado. Nós estamos no Brasil chegando ao tempo em que os prefeitos das cidades agora, em vez de mostrar fontes e chafariz na praça central da cidade, mostram o que fizeram com a educação pública. É o caso, por exemplo, de João Carlos Machado, prefeito da grande metrópole de Onda Verde, que tem quantos habitantes? Aproximadamente 4.000 habitantes. 4.000 habitantes, fica no noroeste de São Paulo. Noroeste de São Paulo. Perto na grande São José do Rio Preto, não é isso? Na grande São José do Rio Preto. E como é que você fez para informatizar todo o sistema educacional público da sua cidade? Paulo, em primeiro lugar, eu acredito muito que a saída do nosso país, o desenvolvimento, ele está associado à educação. Então, é claro, com muitas dificuldades, com recursos próprios do município, eu comecei a investir em uma educação diferenciada. Ou seja, nós, em 2007 para 2008, criamos um sistema de educação integrado, ou seja, lousas digitais, netbooks educacionais para as crianças e os notebooks para os professores. Então, o que ocorre com isso? Então, vamos recapitular. A lousa é digitalizada. A lousa digitalizada. O professor dá aula no notebook ligado à lousa. A lousa. E o aluno tem o seu netbook, cada aluno tem o seu netbook em sua carteira. Então, na sala de aula. Por isso, o sistema integrado de tecnologia, né? Porque está tudo integrado. O que o professor está trabalhando no seu notebook está saindo na lousa, concomitantemente também no netbook do aluno. Então, com isso, em um sistema banda larga, né, banda avançada, larga. sinal wireless, isso, então, de uma certa forma, facilita a vida do professor e de seu assistente dentro da sala de aula. Claro. Com isso, incentivando mais o aluno, facilitando um sistema moderno de pesquisa, né, e o interesse do saber, do ler, do aprender. Com isso, nós zeramos a evasão escolar. Zerou. E, sem dúvida, o que eu quero assim, deixar bem claro e que me animou muito, é que em 2007, nós tínhamos uma média IDEB de 4,8. O que é média IDEB? É o índice de educação básica, né? O índice que mede a educação básica no Brasil. Essa média... É um índice montado e acompanhado pelo Ministério da Educação. Pelo Ministério da Educação. Então, a nossa média era 4,8. Hoje, em menos de 2 anos, eu tenho 5,6. Então, para você ter uma ideia... Em 2 anos? Em 2 anos. A média mundial do IDEB, né, que é o Índice de Educação Básica, ele está previsto uma nota média ideal para 2022, média 6. Nós temos hoje, em apenas 2 anos,
a média 5,8. Isto porque o IDEB fora medido 2007 e 2009. Ele é medido a cada 2 anos. Uhum. Agora, 2011, ele terá outra medida. Eu, hoje, sem sombra de dúvida, eu posso lhe afirmar que nós já ultrapassamos a média mundial, que é média 6 para o ano de 2022. Quem é que se beneficia desse sistema? São alunos, desculpe, até que ano? É de 1º a 5º ano. 5 anos. Porque nós estamos com a educação... Por que você não foi mais para cima? É um caso delicado, por resistência do governo do Estado. Hã? Por resistência da Secretaria da Educação do governo do Estado. Então, nós estamos municipalizados de 1º a 5º ano. Então, de 6º a 9º, eu dependo de um convênio com o Estado de São Paulo. E isso não nos fora permitido. É uma pena, porque eles caminham bem até o 5º ano, depois acaba tendo um... Vamos voltar um pouco à fita e me explica uma coisa. Como é que você conseguiu o primeiro dinheiro? Através de verba do Fundeb, eu criei um mecanismo. Primeiro, levantei o custo inicial de tudo isso. Fui fazendo uma economia no primeiro ano e a primeira etapa custou em torno de R$300 mil. Né? Só? E eu tenho um outro... Quantas crianças são? Hoje temos 550 crianças beneficiadas nesse sistema. Em quantas salas de aula? 11 salas de aulas. Quantos professores? Professores, nós temos aproximadamente 40 professores, entre 40. professores e assistentes. Tá. E em torno de 4 monitores, que é os monitores que dão o acompanhamento no sistema eletrônico, né? Porque às vezes tem uma falha ou outra. Então você começou gastando R$300 mil? Em torno de R$300 mil. Tá. E aí, como é que evoluiu isso? A evolução foi acontecendo, né? Devagar, como eu disse, nesses 2 anos, final de 2007 até agora. E hoje, o que acontece? Eu tenho um outro projeto para finalizar e eu precisaria de em torno aí de mais 300 a 500 mil e acredito conseguir isso até no final da gestão. Porque o meu plano, hoje eu estou usando um netbook para cada 2 alunos. Ou seja, ele faz a utilização dele no período da manhã e depois o outro aluno que vem no período da tarde também usa faz. o mesmo notebook. O que eu quero? Qual que é o meu projeto? É ter um netbook para cada aluno, para que em um futuro não muito longo eu possa estar liberando esses equipamentos para que os alunos levem para suas casas, para que eles possam realmente estar fazendo suas lições, suas tarefas, suas pesquisas dentro das suas próprias casas. Claro. E eles não precisam vir até o telecentro que nós temos na cidade para fazer as pesquisas. Porque, em virtude de dificuldades econômicas, claro, algumas crianças não podem fazer compra do equipamento, então nós temos um telecentro avançadíssimo também, com internet banda larga, que funciona gratuitamente para pesquisa. Que tecnologia é essa, João Carlos? Onde é que você arrumou essa tecnologia toda? Eu tive a oportunidade de estar conhecendo em alguns países da Europa, também nos Estados Unidos, e eu sempre tive um sonho. Eu tive muita dificuldade para estudar quando criança, quando garoto. Eu sempre tive um sonho e transformei esse sonho num projeto. Eu nasci numa pequena cidade do Noroeste Paulista, chama Paulo de Faria. Sei. Fica a 80 quilômetros da cidade que eu sou gestor hoje. E quantos habitantes tem Paulo de Faria? Paulo de Faria hoje na faixa de 9, 10 mil habitantes. 9, 10 mil habitantes, tá bom. Todas cidades pequenas. E você estudou o quê? Eu fiz Direito. Direito. Fiz Direito e especializei em desapropriação de área e Direito Consumidor, pela USP de Pirassununga. Tá bom. E aí você se mudou para Onda Verde e aí fez a carreira política? Aí fiz a carreira política em Onda Verde. Estamos lá trabalhando. De que partido você é? Eu sou do Partido da República, o PR. Da República. Agora eu te pergunto, essa tecnologia toda, o software e o hardware vieram de onde? O hardware é Intel. É uma parceria da Intel com a Systems Metasys, de Belo Horizonte. Agora, Metasys. É Metasys. Agora, o software foi desenvolvido por esta empresa Metasys, que é a nossa grande parceira, entendeu? Que desenvolveu todo este programa, onde, na verdade, nós conseguimos fazer toda esta integração para que os alunos e os professores possam manter aí esta interatividade 24 horas por dia, se quiser. Você não é o único prefeito que fez isso, você é o pioneiro, mas hoje eu já soube que há pelo menos uma outra cidade em São Paulo que seguiu os seus passos, se não me engano. Hoje já existe. Mas quando criamos o sistema, ocorreu o seguinte, já existia 2 cidades no Brasil que tinha, eu estou dizendo na rede pública municipal. Claro. Tá? Que já existia esse sistema só através de lousas digitais. O sistema que fora desenvolvido para a Onda Verde,
que, na verdade, eu fiz a pesquisa e fui atrás dessa empresa para desenvolver esse programa. Nós somos o pioneiro e fomos por um bom tempo, até até novembro de 2010, ainda éramos o primeiro no Brasil. Tá bom. Hoje já tem uma meia dúzia de cidades aí que já tem o sistema. E esse sistema da MetaSys, ele é usado em outras cidades brasileiras ou você hoje é o único que ainda usa? Eu acredito que... Ou seja, o que eu quero saber é o seguinte, isso é uma tecnologia, um conhecimento que pode se espalhar pelo Brasil inteiro ou não? Pode se espalhar. Pode. Eu acho que aí vai depender, eu não quero entrar nesse caminho aí, mas vai depender de uma grande vontade política. Mas ele pode, já tem algumas outras cidades que estão sendo usados, mas assim, eu tenho conhecimento que eles vendem para mais de 30 países e já com tradução para 17 idiomas. Isso é o que eu tenho ouvido da diretoria Agora, da MetaSys. me preocupa uma coisa, João Carlos, é que o aluno fica na lousa, vendo a matéria sendo aplicada pelo professor, acompanha no seu, você chama de netbook? Isso, netbook educacional. Netbook educacional. Agora, não tem um material escrito, uma apostila que ele possa levar para casa e o pai não pode cobrar aquilo que ele fez ou que vai ter que fazer? Sem dúvida. Eu quero também deixar isso bem claro aqui, Paulo. Com todo respeito, esta foi a nossa maior preocupação. Quando da implantação das máquinas, não abandonar a leitura e o caderno. Então, a coisa acontece dentro de um certo equilíbrio. Os professores também aplicam a matéria para eles estarem escrevendo no caderno e também tem os livros, literaturas e os livros também, que eu tenho uma parceria com um sistema, com uma empresa aí, com o sistema Cogname, que já direcionado para cada série, entendeu? Então, eles não abandonaram os livros, não abandonaram o caderno, não abandonam a escrita em momento algum, porque nós não podemos desprezar isso, né? Evidente. As máquinas, o sistema tecnológico é muitíssimo importante, até para um mundo globalizado que nós vivemos hoje, mas em momento nenhum fora dispensado os livros e os cadernos. Claro. Agora, uma outra questão. Você já comparou o seu sistema na escola pública de Onda Verde com o que acontece em escolas privadas? Você está muito atrasado? Você está na frente? Está ali mano a mano? Como é que é? É delicado falar isso, mas eu posso te dizer... O problema de entrevistar político é esse, eles ficam ali e tal. Na verdade, o que ocorre? Eu vou dar um exemplo claro. Diga. Existiam muitos pais que levavam seus filhos dentro desta série, de 1ª a 5ª, para fazer colégios particulares em Nova Granada, que é a cidade vizinha. A quantos quilômetros, João da Verde? A 12 quilômetros. 12. Com a implantação do nosso sistema e com a melhoria da nota do IDEB e o sistema, o que acontece? Grande parte desses pais tiraram os seus filhos da rede particular, que pagava uma fortuna por mês, e trouxe para a rede pública municipal. Por quê? Porque a nota nossa hoje, além de ser de graça a escola e de primeiríssima qualidade, a nossa nota hoje está superior a algumas escolas particulares da região. Sei. Eu não vou aqui dizer nome, mas 2 colégios renomados particulares de São José do Rio Preto vieram até a nossa cidade para conhecer o nosso sistema, para implantar em suas escolas esse sistema integrado com lousas digitais. Agora, e o prefeito de São José do Rio Preto não foi lá conversar com você? Não, até hoje não. A escola particular foi, agora o prefeito não. Até hoje não. Eu sei que São José do Rio Preto é uma cidade próspera, uma cidade em expansão e muito agradável. E tem em torno dela 100 prefeituras, não é isso? É um conjunto de 100 prefeituras em torno de São José do Rio Preto. Desses 100 prefeitos de São José do Rio Preto, quantos já ligaram? Ô, João Carlos, como é que funciona aí esse teu sistema público e tal? 75%. É mesmo? Entre ligações e visitas de gestores ou de seus secretários, para conhecer o sistema. Que beleza. Entendeu? Então, nós estamos muito satisfeitos porque o resultado está sendo muito bom, muito positivo e, acima de tudo, o que eu vejo, o principal é quem está ganhando com isso são as crianças, são os adolescentes que serão, se possível, aí os grandes homens e o grande futuro desse país. Né? Nós temos que investir. Agora, João Carlos, eu sei que você também tem uma outra causa, além dessa de ser um pioneiro na modernização da educação pública no Brasil, você tem uma outra causa que nós temos ainda um pouco de tempo. Eu gostaria que você explicasse. Você é líder, a partir da grande cidade, metrópole de Onda Verde, de 4 mil habitantes, você lidera um movimento nacional
para aumentar a participação dos pequenos municípios na distribuição dos royalties do pré-sal. Correto. Por que e como está indo essa sua campanha? Essa campanha, na verdade, foi lançada dia 27 de abril, né? E onde esteve presente praticamente de 103 municípios convidados, praticamente 80 municípios, teve representante na figura de seus prefeitos ou seus secretários de governo. E o movimento deu um resultado, eu considero, muito positivo, porque a partir deste movimento, né, desta reivindicação, fora criada uma carta, né, o 100 de Onda Verde, onde essa carta for encaminhada à Presidente da República. O que é o 100 de Onda Verde? Na verdade, porque a ideia foi criar um movimento onde nascia os 100 municípios da região do Noroeste, então, para não dizer, então ficou o 100 de Onda Verde, entendeu? Mas, na verdade, é do Noroeste Paulista. E o que acontece? Nós estamos reivindicando uma fatia maior do bolo em relação à distribuição dos royalties para os municípios, porque nós entendemos que apenas 22% que seria distribuído para os municípios é uma quantidade muito pequena. E, com isso, deixaria de existir aquela distribuição equânime, igualitária. Ou seja, se o Brasil é um país de todos, eu entendo assim, o pré-sal não pode ser de poucos. De poucos. Tá bom. Né? É esta a metodologia. E, a partir daí, foram levadas essas cartas ao Congresso, ao Senado, ao Planalto, e já foi instalada uma frente parlamentar democrática em apoio à distribuição dos royalties do petróleo brasileiro. Então, o movimento já começou a dar resultado e nós estamos assim, bastante satisfeitos. Eu estou indo para Brasília hoje à tarde, tenho uma reunião com alguns deputados amanhã, no período da manhã, e nós acreditamos que, dentro em breve, este projeto de lei que for vetado volte ao Congresso para ser votado e os parlamentares e o Senado vai olhar com melhor atenção, com maior carinho, para poder estar fazendo uma distribuição mais justa para os nossos municípios. Vamos falar de números concretos. Se você conseguir passar hoje, está previsto uma distribuição de 22% para os pequenos municípios. Hoje, 22%. Nós estamos reivindicando que seja aumentado para 40%. 40%. Isso. Com 40% dos royalties do petróleo distribuídos aos pequenos municípios do Brasil, e não só aqueles que se beneficiam da proximidade dos campos de petróleo do pré-sal. Com 40%, você vai ter dinheiro para ampliar esse sistema de educação pública com telinha digitalizada? Sem dúvida. Se isso acontecer, eu diria que nós poderíamos nos dar o luxo de dentro, assim, com 3 meses de aumento de arrecadação, nós nos daríamos o luxo de estar distribuindo um netbook para cada aluno da rede pública municipal, para ele estar levando para casa. E aí sim, eu quero implantar também um sistema banda larga, sinal wireless na cidade, para toda a comunidade, e assim seus pais também poderiam estar fazendo parte de um sistema de inclusão digital de fato e de direito. E os pais hoje já podem entrar num sistema central que permita acompanhar como é que está funcionando, se os meninos estão estudando ou não estão estudando na escola? Pode. Nós temos um telecentro super avançado, com sinal através do Ministério das Comunicações, direto do Ministério das Comunicações, e qualquer pessoa do povo, e os pais em especial, têm lá o seu lugar para estar chegando e fazer essa pesquisa a hora que quiser, com apoio, inclusive, de monitores. Saber se o moleque está estudando ou não. Isto. Verificando a sua nota, verificando se ele fez as tarefas corretamente, a pontuação que ele teve em sala de aula. O sistema é fantástico. Entendi. Ô, Jocal, você sabe que eu sou carioca, né? Com muito orgulho, fluminense, salgueirense. E o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, se beneficia porque Deus nos beijou na testa e botou uma Arábia Saudita ali na nossa plataforma continental. Mas eu, como carioca, estou achando interessante essa sua ideia, viu? De distribuir um pouquinho lá para os 100 de Onda Verde. Vou botar um pouquinho de petróleo lá, né? Eu acho bastante interessante, sem dúvida, eu tenho o maior respeito com o povo carioca, com o Rio de Janeiro, que adoro muito, sempre que posso, estou lá passando férias, mas eu quero dizer que o Brasil, nós temos, assim... Você tem ido muito ao Rio, não? Não, já 1 ano e meio, mais ou menos. Precisa, está ficando bonito. Não, precisa, o Rio está muito bonito. Agora, o que precisa deixar claro é que nós não podemos criar... 3, 4 Arábias Sauditas e depois deixar aí o restante do país abandonado. Claro, né? Então, vamos nos tornar, todos os estados brasileiros, grandes Arábias Sauditas, Emirados Árabes. Melhor. E eu penso o seguinte, Paulo, eu sou muito pequeno
nesse meio político, tá? Mas se tiver boa vontade, se tiver determinação, coragem de trabalhar e for atrás do recurso, dá para conseguir e dá para fazer. Nós só estamos precisando, neste momento difícil, que realmente quem está no centro geral do poder, em virtude desta maior distribuição de riqueza mineral que esse país já teve, está aí acontecendo, que olhe com bons olhos para os pequenos municípios brasileiros, para que a gente possa aparecer no cenário nacional com notícia boa, fazendo um país melhor. Claro. E seguramente o governador Geraldo Alckmin de São Paulo assiste a esse programa toda terça-feira à noite, eu sei disso, e ele vai permitir que você leve o sistema da lousa digital, do notebook para o professor, do notebook para o aluno, até mais quantos anos? Mais 3 anos de... Mais 1 ano e meio, né? Mais 1 ano. Menos de 2 anos. Isso. E eu quero dizer que estou pronto. Se ele mandar me chamar, com a maior satisfação do mundo, o município está pronto para municipalizar de 5ª a 8ª e para que a gente possa oferecer o mesmo sistema, o mesmo mecanismo que é oferecido hoje de 1ª a 5ª, para que realmente nossos alunos saiam preparados para enfrentar o mercado de trabalho futuro, porque nessa globalização eles precisam estar preparados. E eu acho, viu, João Carlos, você devia inaugurar uma escola lá com o nome Escola Pública Geraldo Alckmin. Vamos pensar no assunto. João Carlos, um grande prazer te conhecer. Volte sempre. O Entrevista Record fica por aqui. Até o próximo programa. Boa sorte, Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.